Vamos lá, pessoal, vamos retornar ao nosso estudos da matéria Direito Constitucional, mais especificamente o artigo 5º, que fala ali dos direitos individuais e coletivos, tá? Nós vamos trabalhar nesse bloco o inciso 3, tá? E se você notar, nós estamos trabalhando aí um videozinho para cada inciso, para que você possa se organizar, tá? E saber aonde está cada matéria trabalhada, qual vídeo e etc. Beleza? Lembrando que qualquer dúvida você coloca aqui no comentário e não deixe de colocar o seu nome, tá ok? Para a gente poder aí analisar e verificar a frequência dos alunos, né? Que estão realmente assistindo às aulas. Beleza, pessoal? Olha só, eu vou pedir para você muito cuidado com o inciso 3º, por quê? Presta bem atenção. Ó. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Senhores, eu quero que você tome cuidado, por quê? Porque muitos doutrinadores, muitos professores até, ensinam que não há direito fundamental absoluto, né? Que todo direito fundamental ele é excepcionalizado diante, né, da violação de um outro direito fundamental. Como assim, professor? Deixa eu te explicar como é que funciona essa ideia, tá? Você concorda comigo que você tem o direito de locomoção? Você tem a sua liberdade de locomoção, né? O seu direito de locomoção, ou seja, você pode, né, transitar dentro do território nacional livremente, você tem o direito de ir e vir, não é isso? Beleza. Só que cuidado. Olha só, eu vou te provar como esse direito ele não é absoluto. Porque você tem o direito de locomoção, mas você tem que respeitar a inviolabilidade do domicílio. Porque ninguém pode adentrar na casa de alguém, né, na casa do morador ali, sem o seu consentimento, a não ser diante do flagrante delito, numa situação de desastre, para prestar socorro ou ordem judicial durante o dia. Então eu tenho um exemplo aqui mostrando que o direito de locomoção, você tem o direito de ir e vir, mas isso não lhe dá o direito de violar o domicílio de outra pessoa. Eu estou diante de dois direitos fundamentais. A liberdade de locomoção aqui, por exemplo, ela é excepcionalizada, né, por exemplo, pelo também direito fundamental da inviolabilidade domiciliar. Não é isso? E assim, senhores, você tem inúmeras situações. Por exemplo, você tem o direito, né, de manifestar livremente o seu pensamento. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Isso é um direito fundamental. Mas isso não lhe dá o direito de ferir a honra, a imagem, não é isso? Das pessoas. Então eu posso chegar aqui e falar, esse cara ali é um safado, um vagabundo, não presta, e ofender aquela pessoa. Eu estou livremente manifestando o meu pensamento. Eu acho isso dessa pessoa. O que acontece, senhores? A liberdade de expressão, ela não é um direito absoluto, porque apesar de você ter a liberdade de expressão, você não pode, por exemplo, né, violar aí o direito à honra, né, o direito à imagem. Não é isso? As pessoas devem ser respeitadas. Então, mais um exemplo onde o direito fundamental ele não é absoluto. Em suma, senhores, o que eu quero dizer para vocês? Realmente, o que o professor fala para você tem base. Realmente, grande parte, a maioria esmagadora, tá, dos direitos fundamentais, eles não têm natureza absoluta. Eles não têm caráter absoluto. Eles são excepcionalizados por outro direito fundamental. É aquela frase de vó, né, que eu costumo brincar em sala de aula. Sua avó já era jurista e nem sabia. Sua avó falava assim, o seu direito termina quando começa o do próximo, tá? É exatamente isso. Um direito fundamental, ele pode ser excepcionalizado, que é o que acontece, por outro direito fundamental, não é isso? Você tem direito de ter acesso à cultura, você tem direito de exercer um lazer, né? Escutar uma música na sua casa? Tem, mas isso não lhe dá o direito de colocar a música alta 2 horas da manhã, porque o vizinho tem o direito, né, ao sossego, né? Aonde eu quero chegar com tudo isso? Cuidado. Cuidado quando o seu professor é extremista demais e ele fala que não há nenhum direito fundamental, né, que seja absoluto. Cuidado por quê? Por causa do inciso que a gente está estudando. Preste atenção. Ninguém será submetido à tortura, tá? Nem a tratamento desumano ou degradante. E esse direito fundamental
Raramente isso acontece, mas esse direito fundamental aqui da vedação à tortura, né, e o tratamento desumano ou degradante, tá? Ele não tem exceção, tá? Ele tem caráter absoluto sim, e eu vou te provar. Acompanha comigo. O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que não há exceções à proibição da tortura, tá? Não há exceção alguma, não há situação alguma, não há circunstância alguma que autorize a prática da tortura, tá ok? Nem mesmo em cenários extremos, tá? Como, por exemplo, eu tenho a teoria da bomba relógio, tá? Essa teoria é uma teoria americana, senhores. Como é que ela funciona? A teoria americana ela funciona da seguinte forma. Ela fala que diante de uma situação de um iminente ataque terrorista, se o governo americano conseguir capturar um indivíduo terrorista que tem conhecimento do local, né, de quando e como vai ocorrer o ataque terrorista, o governo poderia utilizar tortura para poder extrair informações desse indivíduo para evitar essa catástrofe, para evitar esse ataque terrorista que iria ceifar a vida de milhares de pessoas, tá? Só que cuidado, senhores, a realidade americana é diferente da brasileira, tá? Os Estados Unidos, historicamente, ele vive sob uma intensa ameaça, né, cotidiana de ataques terroristas. A realidade brasileira é diferente. Então, essa teoria da bomba relógio é uma teoria americana que é aplicada lá nos Estados Unidos. Ela não é aplicada no Brasil. A teoria da bomba relógio, né? Bomba relógio, ó, tá? O tempo tá correndo, vai explodir. Eu não sei onde é. Vou torturar esse indivíduo para que ele me fale onde é e eu consiga evitar esse ataque, né, e que pessoas sejam feridas, tá? Isso aqui é a realidade americana, é uma teoria americana, é aplicada lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu não permito nem essa teoria e nem qualquer outra. Por quê? Porque a vedação à tortura no Brasil, ela é absoluta, não há exceção. Ok? E o Supremo Tribunal Federal já se posicionou nesse sentido, beleza? Então, senhores, a vedação à prática da tortura no Brasil, ela é considerada um direito fundamental de natureza absoluta, né, de caráter absoluto, beleza? Embora a regra geral, né, como eu falei para vocês, é realmente que os direitos fundamentais eles não são absolutos, eles podem ser relativizados diante de outros direitos fundamentais. Aqui, excepcionalmente, tá? Eu tenho um direito fundamental de natureza absoluta e ele é baseado em quê, professor? Na dignidade da pessoa humana, tá? E preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Olha só, senhores, acompanhe aqui comigo, por favor. Você vai estudar comigo, tá? Que a Constituição Federal, no seu artigo 1º, a Constituição Federal, no primeiro artigo, ela já apresenta o que a gente chama de fundamentos. Fundamentos da República Federativa do Brasil. Primeiro eu quero que você entenda o que vem a ser fundamento. Fundamento vem de fundação, né? Quando você vai construir um prédio, senhores, primeira coisa que você faz para construir esse prédio é se preocupar com a fundação, com a estrutura. Você concorda comigo que ao construir um prédio, tudo que for construído, né, está sendo baseado na fundação que foi realizada ali, a fundação que foi construída, né, ali? Então não adianta eu realizar ali uma fundação, né? E essa fundação, ela comportar ali, tecnicamente, 3 andares e eu querer construir um prédio de 15. O que vai acontecer? Vai cair. Então, o que seriam os fundamentos da República Federativa do Brasil? Seria o alicerce, seria a base de toda a Constituição, de todo o ordenamento jurídico, de toda a República Federativa do Brasil. Com base nos fundamentos previstos no artigo 1º, tá? Tudo será construído. Então, senhores, eu não posso ter um dispositivo constitucional, uma norma constitucional que venha contrariando um dos fundamentos. Porque o fundamento é a base. Tudo que for criado, tudo que for, toda norma constitucional, toda norma infraconstitucional, tudo tem que se basear nos pilares, nos fundamentos previstos no artigo 1º. E aí, senhores, por que eu estou falando isso? Atenção, atenção. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Olha que interessante aqui. Um minutinho, vamos lá. Aqui. Os fundamentos da República Federativa do Brasil previstos no artigo 1º são soberania, cidadania,
dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Senhores, o meu objetivo aqui, nós vamos ter uma aula trabalhando detalhe por detalhe. Eu vou te explicar nessa aula o que é soberania, o que é cidadania, o que se entende, né, por valores sociais do trabalho. O que eu tô colocando aqui para vocês são os fundamentos. Por quê? Porque eu preciso que você se atente a esse detalhe aqui, ó. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, senhores, é a dignidade da pessoa humana. O que isso significa, professor? Significa, senhores, que, olha aqui, ó. A proibição de tortura decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos 5 fundamentos da República Federativa do Brasil. Toda a Constituição, toda a legislação, tudo que envolver a República Federativa do Brasil tem que se basear nesses fundamentos, nesses princípios basilares, né? Nesses pilares, não é isso? Tanto é que os fundamentos estão onde? Previstos no artigo 1º. Entenderam? E um deles não é a dignidade da pessoa humana? Então eu não posso ter nenhuma norma constitucional, eu não posso ter nenhuma norma infraconstitucional que venha violar a dignidade da pessoa humana. Com base nisso, senhores, com base nisso, tá? Eu tenho uma vedação absoluta da tortura, porque a tortura, ela atenta contra a própria essência do que significa ser humano, não é isso? Nós já estudamos, né, aí no nosso canal, está disponível já a lei de tortura. Nós vimos lá que a lei de tortura, ela prevê várias modalidades, né? A tortura é crime, né? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, para obter informação, declaração ou confissão da vítima. Nós temos também a tortura... tortura, essa que eu falei é a tortura prova, tá? Tortura crime é aquela, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, e aí nós temos várias e várias modalidades de tortura, tá? Os preceitos secundários, né, a pena aplicada para tortura são penas severas, tá ok? E as consequências jurídicas também são bem pesadas, né? Se você for agente público, por exemplo, é efeito automático obrigatório a perda do seu cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outro cargo, emprego ou função pública pelo dobro do prazo da pena aplicada. Enfim, tudo isso interessa lá na lei de tortura. O que eu quero que você entenda aqui é como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana e a tortura, ela viola a dignidade da pessoa humana, não importa o que o sujeito fez, tá? Ele estuprou freiras na frente de criancinhas, tudo bem. Ele tem que ser responsabilizado? Claro. Ele tem que ser condenado? Claro, se ficar comprovada a autoria e a materialidade, ele tem que ser condenado. Mas isso não permite que o Estado, tá, pratique tortura. Por quê? Porque se eu quero combater a ilegalidade, eu, Estado, não posso praticar algo ilegal. E não há exceção, não há hipótese que autorize a tortura, a prática da tortura no Brasil. Beleza? Senhores, é um dispositivo curtinho, tá? Esse bloco fica bem pequenininho. Exatamente o que você precisa saber é isso. E tome cuidado. A maioria dos professores fala que não há direito fundamental absoluto. Em regra, realmente não há, tá? Mas aqui eu tenho uma situação onde eu tenho direito fundamental absoluto, a vedação à tortura não comporta exceção em hipótese alguma, tá? E fique atento a isso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre essa temática. Beleza até aqui? Senhores, eu finalizo esse bloco curtinho com vocês, tá? E a gente já vai prosseguir aí para o inciso 4º do artigo 5º da Constituição Federal. Fique com Deus, aguardo você no próximo bloco.